Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo do nosso canal. E vou começar pedindo, por favor, se você ainda não nos segue, para seguir, curtir aqui esse vídeo, clicar aqui no sininho, que isso nos ajuda muito. E hoje eu vou conversar com um cara que eu admiro demais. Ele é publicitário, ele é escritor, ele é criador de conteúdo no canal e no podcast O Negro da Semana. Faz um trabalho importantíssimo. Senhoras e senhores, Ale Garcia. Cara, começar agradecendo demais que tu tenha aceitado o convite. Eu sei que tu é um cara mega tarefado, que corre em muitas frentes. Para mim é uma honra estar tendo essa conversa aqui contigo. Que é isso, cara, uma grande satisfação. Grande prazer estar aqui contigo, finalmente, né? Tu é um cara que eu conheço de longa data, então eu admiro muito o trabalho que tu vem fazendo e é um grande prazer estar aqui conversando contigo, cara. Eu queria que tu começasse falando um pouco de todas essas frentes que tu atua, explicar um pouco pra galera qual é o teu trabalho, tanto na publicidade quanto na criação de conteúdo, que tu tem feito. Conta aí pra gente. Eu sou publicitário por formação, eu sou diretor de criação em agência faz mais de 15 anos e eu sou criador de conteúdo e escritor. Meu foco sempre foi cultura negra, eu sempre trouxe isso como um criativo, como um artista, sempre escrevi, tenho alguns livros publicados, sou finalista do Jabuti, e falar sobre literatura negra sempre teve presente, né? Porque a literatura a gente fala sobre nós mesmos, né? E eu sou um cara que cresceu na periferia, um cara muito fortemente ligado à cultura negra, então isso sempre esteve presente na minha obra, na minha prosa. E ao longo do tempo eu senti necessidade de também criar outras formas de expressão, falar mais sobre cultura negra, falar sobre grandes realizadores negros, e foi a partir daí que nasceu o Negro da Semana, que é um podcast muito focado em eu não encontrar narrativas negras fundamentais, não encontrar histórias de pessoas negras que são importantes, por ter tido um filho também, que hoje está com 9 anos, e que me fez questionar sobre a importância de que histórias ele vai ouvir, né, sobre pessoas como nós. Então eu juntei paixões, a paixão por escrever, por roteirizar, por produzir, com a minha paixão por podcast cada vez mais crescente, e eu queria criar um conteúdo que eu tivesse controle de tudo, né? Naquele momento eu não queria depender de ninguém para tornar isso possível. Então, com o meu domínio ali de um pouco de edição de áudio, etc., eu fui criar esse podcast Negro da Semana, em que cada semana eu conto a história de uma personalidade negra fundamental, e a coisa foi dando muito certo, cara. Em pouquíssimo tempo de podcast, eu fui convidado para o YouPix para participar do Creators Boost, que é um programa de aceleração de criadores de conteúdo. Aí eu comecei a fazer parte da Half Def, que é a maior network de podcasts do Brasil. Assinei em seguida com o Bradesco também, depois já fiz outras ações de marca com outras marcas diversas. A coisa foi andando tão bem que outros criadores de conteúdos vieram me falar para eu também investir em YouTube e realmente sentia falta de falar em vídeo, né, trazer esse conteúdo imagético, falar de séries, de filmes, de literatura e de música que eu amo tanto. Então agora eu tô no YouTube também e, resumindo, eu falo de cultura negra em todas as plataformas possíveis. E o teu conteúdo é demais, cara. Eu sou um grande fã. Existe alguma intersecção entre o teu trabalho com a criação de conteúdo e a publicidade? Cara, tem uma intersecção total, assim. O meu expertise de publicitário é o que ajuda a potencializar a minha capacidade de criar conteúdo e a minha capacidade de profissionalizar esse conteúdo. É uma coisa que eu ouço recorrentemente, o quanto o meu conteúdo é profissional em estética, em texto, porque é uma cancha que eu tenho, né? Então, realmente, ferramentas de persuasão, saber como tu cria títulos, bons roteiros, quais as formas e plataformas que os conteúdos funcionam melhor. Isso é algo que somente a minha expertise de criador publicitário me trouxe. Então eu agradeço muito a isso e é algo que me ajuda também na apresentação de projetos para as marcas, é algo que me faz facilmente poder conversar de igual com diretores de marcas de diferentes lugares e empresas para mostrar o quanto o meu conteúdo faz fit com o tom de voz, com a personalidade de marcas diversas com as quais eu quero me relacionar para potencializar o meu conteúdo e para chegar a mais gente, né?
Então isso tem sido fundamental e ao mesmo tempo me faz olhar a publicidade com um olhar muito mais atento para a diversidade, algo que eu sempre tive, né? Eu sou um privilegiado em ter alçado alguns degraus que normalmente são bastante difíceis para pessoas negras na publicidade. Ter me tornado um diretor de criação, trabalhei em São Paulo, voltado, trabalhei em Santa Catarina também, então isso me trouxe um prestígio e uma certa posição no mercado publicitário que me faz hoje poder discutir e poder querer incluir pessoas negras e pessoas diversas na publicidade. Então é fundamental porque essas duas disciplinas conversam muito. O fato de eu também trabalhar na Bistrô, que é uma agência de Porto Alegre, cuja diversidade é um dos pilares realmente, né? Parece uma agência laboratório, é muito louco isso, porque eu tenho palestrado em diferentes empresas e agências, falado sobre como ter inclusão, como ter diversidade, e a Bistrô faz isso na prática naturalmente. Se a gente decide, queremos ter mais pessoas negras dentro, nós vamos buscar ativamente para essas pessoas de diversas maneiras. Não é sentar e esperar e dizer, eu joguei a vaga, não veio nenhum negro. Não é, a gente vai atrás, é conversa 1 a 1, é indicação, traz alguém, vai na faculdade, se quer um estagiário, vai conversar com os alunos da URGS, da PUC, da Unicinos, precisamos de pessoas negras pra cá, pessoas LGBTQI também, a gente faz esse processo ativo de busca, então isso funciona porque a gente quer números, quer representatividade em números nos setores que importam na agência, porque só assim a gente tem um trabalho criativo diverso. Então, como uma coisa alimenta a outra, como meu expertise de criador de conteúdo incrementa as criações que a gente faz lá dentro, faz com que a gente possa sugerir novas plataformas de conteúdo, podcast, YouTube, TikTok, todas as linguagens novas de criação de conteúdo também para os nossos clientes, sempre com esse olhar de quem sabe o que está fazendo. Não, se a marca quer entrar nesse setor, quer entrar nesse terreno, vamos chamar criadores de conteúdo que dominam para trabalhar junto com a gente. Não vai fundar um podcast do nada, criar um TikTok do nada. Vamos falar naturalmente, vamos entrar nessa conversa de uma maneira que ela é real e verdadeira com quem domina, para que as marcas possam entrar dessa maneira realmente sutil, real e bem feita. Então é maravilhoso, as duas disciplinas são muito próximas e uma enriquece o trabalho da outra de maneira definitiva, assim. Eu vi que rolou um convite da ARP. Eu fui diretor de diversidade da ARP durante um ano. Durante um ano eu fiquei na ARP utilizando todo o meu potencial, as minhas possibilidades para tentar ter mais diversidade, ter mais inclusão lá dentro, trazer eventos, potencializar a entrada e a discussão de outros profissionais negros lá para dentro e também profissionais LGBTQI de maneira geral, né? Então, contando com as parcas possibilidades que nós tínhamos, eu fiz um trabalho em que nós conseguimos fazer algumas palestras de conscientização em algumas universidades, conversar com professores, falar com alunos da necessidade de eles entrarem na ARP para de dentro eles poderem mudar o mercado. Então isso aconteceu durante um ano e foi uma experiência interessante, cara. E que demais que tu conseguiu a oportunidade e que tu esteja aproveitando também essa oportunidade, velho. Como surgiu a ideia do canal e qual foi a força motriz para tu tirar essa ideia do papel? Porque eu sei que precisa de um ímpeto muito grande, né? Porque não é fácil, ainda mais trabalhando dentro de uma agência que já é uma rotina puxada, né? Cara, primeiro, como eu falei, nasceu dessa vontade de unir narrativas sobre pessoas negras para fazer chegar a mais gente. Então, apesar de escrever livro, artigo, eu sei que a leitura é um grande tendão de Aquiles do Brasil e eu queria potencializar mais gente. E vendo o crescimento do podcast, consumindo muito podcast, eu senti que essa era uma maneira prática, fácil e potente de chegar a um número grande de pessoas, sensibilizar muitas pessoas e chegar a diferentes ouvidos. Pessoas negras muito jovens que precisam ouvir sobre grandes criadores, grandes personalidades negras para ser impulsionadora do seu crescimento e também chegar a pessoas mais velhas para se orgulharem de ouvir histórias de pessoas que eventualmente elas conhecem e que não tinham histórias muito bem contadas a respeito delas. Então foi essa vontade primeiramente. Mas aí colocar em prática foi muito de uma certa estratégia que eu tenho, que é a coisa da criação do teaser. Eu faço muito lance de comunicar e registrar de tal maneira que eu não possa voltar atrás. Primeiro eu comecei a reverberar o fato na agência, pros meus amigos, vou fazer o podcast, etc. Pessoal, que isso, cara? Tu mal tem tempo de dormir, não sei o que, tá aí terminando o teu romance. Não, e eu terminando um romance agora de 600 páginas e tal. E o que eu faço? Já corro atrás. Já comecei, fiz o logo, comecei a fazer uns teaser, registrei nas plataformas
as redes sociais, fiz Twitter, fiz Instagram, fiz Facebook. Isso pronto, fiz o primeiro teaser. Já decidi quem é que vai ser o primeiro, John Coltrane. Largo o teaser, cara. Aí eu não posso mais voltar atrás. E isso é muito ruim, porque é ruim entre aspas, porque o criador de conteúdo tem que ter uma disciplina da agenda, talvez, do quadro branco e tal, que é algo que eu tô sempre nessa busca, mas algo que tem servido para eu continuar fazendo conteúdo com frequência e não relaxar, assim, porque é muito fácil postergar, parar, descansar, vou tomar um vinho, não vou fazer nada hoje. Eu largo o teaser. Final de semana que vem, vídeo novo sobre tal filme. Mês que vem, episódio novo do podcast sobre o artista tal. Aí começa o burburinho, volta e eu tenho que fazer aquilo. Então eu acabei deixando uma dívida para comigo mesmo nas redes. A cobrança vem e eu tenho que dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Não é muito saudável, mas é uma estratégia que eu tenho e que acaba fazendo com que eu consiga tocar pra frente, né? Mas à medida que o tempo vai passando, e cara, se a gente for ver, eu fiz recém um ano e pouquinho de criação de conteúdo, conquistei muita coisa já, eu tenho bastante pra me profissionalizar e pra deixar esse esquema mais azeitado, mas tem funcionado até muito mais, de maneira muito mais potente do que eu imaginava, visto a contrapartida e os retornos que eu tenho de muitas pessoas. Isso é fantástico, assim, algo que nem eu imaginava. É que o trabalho que tu faz é realmente relevante, então não tinha como ser diferente. É muito legal, cara, porque a gente sempre tem essa coisa de não se deixar envolver sentimentalmente, né, pelas coisas. A gente fala muito isso na propaganda. Não te apega, da busca de uma campanha linda, cliente rejeitou, e a gente diz, não se apega porque é só propaganda, publicidade. Assim como tu fez esse, tu vai fazer um outro porque tu tá resolvendo um problema, tu tem as técnicas, então não te apega. Ficou lindo, o título ficou maravilhoso, o filme ficou incrível, só que não te apega. Se o cliente desaprovar, vai e faz outro. E é legal que na criação de conteúdo, por isso que às vezes essa dificuldade de ver, de acreditar no retorno que vem, é porque é feito de puro apego, né? Porque o conteúdo verdadeiro, eu falei isso essa semana no chat, ele é feito de propósito. Então é algo que eu tô fazendo muito porque eu acredito e porque eu amo. E como isso encontra outros corações, é esse que é o grande lance que emociona a gente. Então é o tipo de lugar em que o aviso é o contrário. É se apegue, faça de coração, faça com profundidade, faça de verdade, porque daí no conteúdo outras pessoas sentem como aquilo é de verdade. Aí sim acontece a verdadeira influência. Eu sempre digo, né, cara, desde que eu comecei, eu não sou um influencer, porque tem essa dificuldade em fazer essa separação e entender quando acontece um, quando acontece um outro. Eu sempre fui um creator, sempre fui um criador de conteúdo. No momento que essa criação e esse conteúdo tocam outros corações, fazem sentido e transmitem propósito, se cria uma comunidade e essa comunidade se deixa influenciar por aquilo. Aí nesse momento eu estou influenciando ela e naquele momento eu estou sendo um influenciador. Mas não é algo que é um ponto de partida, é só uma consequência. Que eu tô só criando um conteúdo que eu acredito e outras pessoas também acreditam e amam. Então isso é muito legal, cara. Ao meu ver, é o momento da verdade, né? As pessoas querem coisas verdadeiras, as pessoas querem realmente essa conexão, que a galera tá cada vez mais de bode com a publicidade tradicional, assim, né? Sim, cara, definitivamente a gente tá vivendo um momento de transparência, cara. E essa pandemia, essa quarentena que a gente vive, ela é até um momento ideal para nós que temos o privilégio de estarmos em casa, trabalhando de casa, consumindo, né? Porque, né, nós não trabalhamos em uma indústria que precisa da gente fisicamente, e nenhum trabalho braçal. Realmente é um lugar privilegiado em que eu tô. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é muito normal no nosso meio essas conversas caírem na mesmice e a gente falar pros iniciados e parecer que todo mundo tá em home office. Então é importante fazer esse parênteses e ressaltar, né? Nós somos privilegiados por ter esse trabalho intelectual, que é de estratégia, de pensamento, e estar em casa e poder falar à distância, e fazer reunião, fazer call, e as coisas funcionarem. Dado isso e dado o olhar que a gente tem que ter para as pessoas que não estão nessa mesma condição, é um momento em que nós, em si mesmados, nós que trabalhamos com intelecto, conseguimos olhar para o mercado, olhar para as tendências e ver como as coisas estão funcionando e como os movimentos estão acontecendo. Então é muito fácil de ver o quanto as pessoas que decidem, que raciocinam sobre escolhas, sejam de marca, seja de conteúdo que elas consomem, elas estão buscando conteúdo verdadeiro e transparente. As marcas se deram conta disso, as marcas maduras, obviamente, então estão revendo seus discursos, seus propósitos, as suas razões de ser, porque é importante a gente saber por que as marcas e os criadores de conteúdo
fazem alguma coisa, o motivo deles fazerem, né? Porque é isso que importa na verdade, não o que eles fazem, mas por que eles estão fazendo, quais os intentos, as intenções por trás disso. Então eu tenho certeza que as pessoas estão muito mais atentas em relação a isso. Você vê normalmente, né, nesses índices que mostram as marcas que estão sendo mais bem-sucedidas no mercado, em diferentes ações de relacionamento com as pessoas nesse momento, de criar campanhas e estratégias que conversem com necessidades reais, factíveis. Então a gente vê que são marcas que entenderam o jogo e que não por acaso são marcas que há muito tempo têm uma criação, têm um conteúdo, têm um propósito muito esclarecido e muito maduro. E são essas que estão realmente e continuam ganhando o coração das pessoas, sendo relevantes nesse momento, as marcas se atrelando também a criadores de conteúdo que são igualmente relevantes. A gente viu criadores de conteúdo sendo derrubados e cancelados por pessoas que foram lá e questionar as atitudes deles nesse momento de pandemia, né? Atitudes inconsequentes que foram cobrar das marcas isso. Você tá atrelado a esse criador? Como assim? Então há esse olhar, há essa reverberação nas redes sociais, e isso é muito bom, cara. Não existe mais comunicação verticalizada, né, como nos anos 80 e 90. Agora, uma mensagem reverbera muito rapidamente, sempre tem alguém ali pronto para te cobrar pelo que você tá falando, pelo que você tá comunicando e tá prometendo, né? Já falou um pouco sobre isso, mas pedi pra gente se aprofundar um pouco. Se você acha que existe um lado positivo, tu sentiu alguma ruptura no nosso mercado com essa questão da pandemia, ou alguma mudança que já vinha acontecendo e que foi reforçada agora por conta da pandemia? O fator positivo em relação a mercado e publicidade para mim é esse: as marcas se darem conta de que precisam ser transparentes e fazer esse jogo muito mais verdadeiro. Agora, de maneira geral, eu acho que a pandemia só trouxe mais negatividade para o mercado que tinha estabelecido um certo nível de crescimento e tinha aceitado e tomado para si algumas responsabilidades. O Ministério Público, ano passado, havia feito uma carta de intenção, uma aproximação com cerca de 20 agências de São Paulo, 20 grandes agências, cuja intenção e cujo compromisso era aumentar o seu corpo de colaboradores em cargos de decisão dentro das agências. Então houve um grande número de agências que se movimentaram em relação a isso. Houve empresas, obviamente, mais maduras que já vinham fazendo isso acontecer e continuaram fazendo. Google, por exemplo, que tem o seu programa Afro Googlers, que é de inclusão de pessoas negras de uma maneira real e facilitada mesmo, que é através de jovens da periferia, que não tem a necessidade do inglês para entrar no Google, porque isso vai ser um step alcançado dentro da empresa, com palestras, com eventos diversos para incluir de verdade. Aí tu pega uma multinacional como o Google, que está muito mais à frente em relação a isso. Mas várias agências do Brasil, agências grandes, sediadas em São Paulo, também tinham assinado esse compromisso. Só que, obviamente, nesse ano de 2020, em que o ano não aconteceu, isso acabou indo por água abaixo, porque as agências tiveram que, na verdade, correr atrás do almoço e da janta do dia seguinte. O que houve foi perda de cliente, demissão em massa, eliminação de qualquer tipo de programa de inclusão e de diversidade que tinha tido início no ano passado. Então isso é muito triste, na verdade. Ainda mais porque eu faço parte de vários grupos. Eu sou um dos conselheiros do Publicitários Negros, que é um grupo gigante nacional que está sempre envolvido em potencializar, em criar vagas de emprego para os publicitários dentro das agências, discutir com o mercado a necessidade de inclusão e de diversidade. Então a gente vê isso, né? Vários profissionais sendo demitidos, programas de inclusão e diversidades acabando. Então, na verdade, a gente teve um retrocesso. Isso é muito triste. Eu acho que o único crescimento, na verdade, foi esse crescimento que ele é intencional e estratégico em relação a branding e estratégia de marca. De saber que a transparência é necessária, só que agora, 2021... com muita vagarosidade, porque vai ser também um momento de se recuperar budget, de se recuperar investimento, de conquistar mais clientes. Eu sei que a pauta da diversidade como uma coisa prática dentro de agências vai ser mais vagarosa, não vai ser uma grande prioridade para a maioria das empresas. Obviamente, para empresas mais estruturadas vai ser.
vai ter muito do discurso, eu tenho certeza. O discurso vai ficar mais intenso, né, nas propagandas e na publicidade mais acertada. Só que, infelizmente, eu acho que tivemos um retrocesso em relação à aplicação disso, dessa disciplina, dentro das agências e das empresas do setor, infelizmente. Mais de uma consultoria, mais de uma pesquisa deixa muito claro o quanto a diversidade impacta no crescimento do negócio financeiramente. É uma burrice realmente o racismo, a falta de diversidade, né, seja ela étnica ou seja ela de gênero, né, cara? Então incluir isso traz mais dinheiro, traz uma imagem de marca muito mais benéfica, isso é muito claro, então é burrice realmente não fazer isso. Né? Mais de uma pesquisa revela e as marcas têm que estar atentas e têm que estar conscientes dessa verdade, de que é preciso ter inclusão real em todos os pontos, em todos os aspectos, na criação, em quem decide, em quem define e obviamente no resultado imagético para que mais pessoas possam se ver representadas e para que o Brasil possa se ver, né, cara? Pra gente não ter esses números ridículos que dizem que 3 a cada 4 brasileiros não se identificam com a imagem da publicidade que nós temos. Então isso é muito ridículo. Então esse é o momento da virada, da gente fazer acontecer de maneira diferente a partir desse momento pro ano que vem intensificar isso ainda mais, né? E as pessoas precisam entender uma coisa que o Silvio Almeida falou na entrevista dele pro Roda Viva. Não existe estabilidade, não existe falar de estabilidade econômica enquanto não resolver a questão do racismo, né? São coisas interligadas. 56% da população é negra. 40% do consumo. Uma questão estratégica também. Você precisa sim pensar em inclusão, porque senão você está equivocado no seu posicionamento. Simples assim. É uma questão de estrutura social, né, cara? Não é à toa que se chama racismo estrutural, que está presente em todas as estruturas da sociedade. Enquanto o problema não for resolvido em todas as instâncias, econômica, educacional, financeira, a coisa não vai estar resolvida. A gente vai estar somente apagando fogueiras, contendo manifestações, contendo revoltas. Então vai ser só colocar um pano em cima de um problema que tem bases que precisam de solidez para serem modificadas. Então, enquanto o Brasil, de maneira geral, não compreender e não entender o racismo estrutural, isso não vai ser resolvido. Só vamos criar paliativos, pequenos programas. E é muito complicado, cara. A gente vê pelo governo que a gente tem que não tem nenhuma conversa nesse sentido. Então, realmente, as lideranças máximas estão completamente desatentas para isso. E é uma questão de sempre correr atrás e tentar se aliar a lideranças que estão fazendo isso acontecer. Então é um problema realmente gigantesco, um problema universal, que todos têm que estar atentos e interessados em resolver isso, para que não vejam e não achem que o racismo é um problema dos negros, porque o racismo é um problema de todos, cara. É um problema do Brasil, é um problema do mundo. Eu sei que existe até uma questão cultural muito ruim para a publicidade, que é, isso é só propaganda, né? E se escuta muito essa expressão, assim. E aí, dentro das empresas, existe essa preocupação real ou é só propaganda? Cara, primeiro que não é só propaganda, né? A propaganda, ela se pretende dialogar com sociedade. Ela repercute movimentos e situações da sociedade, ela quer refletir, ela quer espelhar, ela quer criar conversação. Então, obviamente, eu acho que faz um tempo já que a gente sabe que propaganda não é só propaganda, não é um mundo à parte, não é uma linguagem fictícia para a qual se pode construir uma representação que seja diferente da nossa sociedade, do mundo real em que nós vivemos. Esse diálogo, ele é eminente, a representatividade precisa acontecer, mesmo o aspiracional precisa parecer e ser possível. Então isso é muito claro, assim, as grandes marcas, as grandes agências, os grandes profissionais já têm essa verdade muito esclarecida, isso é fato, né? Cara, esse movimento mais maduro de empresas que estão realmente conscientes do seu papel e de como precisam dialogar de maneira correta com a sociedade, isso obviamente é visto nos grandes players. A gente vê e sabe muito bem quem são os players que já estão acostumados com isso, que já estão fazendo isso acontecer. E não é de agora. São players que em todos os grandes momentos da sociedade, em grandes momentos de decisão, em que é preciso ter posicionamento, já fazem isso há muito tempo. Ou seja, isso está muito presente na verdade deles. Então não é à toa que são esses players que a gente vê hoje em destaque como as marcas que, segundo a sociedade,
estão agindo da maneira mais correta e tem campanhas mais representativas. E não só campanhas, mas ações. Porque há muito tempo, né, cara, a publicidade deixou de ser só de representação imagética para envolver entretenimento e serviço. Estar na vida das pessoas de maneiras mais intensas e palpáveis é a grande verdade, o grande momento das marcas hoje, da comunicação. Até por isso é meio restritivo falar publicidade, propaganda. Eu gosto muito de falar de comunicação, a gente está falando de comunicação de marcas. Então eu trabalho com comunicação, eu lido com branding de marcas e sabemos hoje que estar presente, seja uma maneira para divertir ou para prestar um serviço, é algo que as pessoas pedem, que o target espera das suas marcas. Então a gente vê hoje nas ações mais bem-sucedidas como aquelas marcas que de maneira coerente e conversando com a sua verdade fizeram ações que responderam muito favoravelmente a esse momento que nós estamos vivendo. Então, a gente pega o exemplo de marcas que, por exemplo, tem que produzir vasilhames, plásticos, etc., que é o grande negócio delas. Elas sabem fazer isso muito bem, é expertise, tem linha de produção, etc. O que elas fizeram nesse momento? Se movimentaram para fazer produtos GPI em massa para poder ofertar para profissionais que estão na linha de frente do combate ao Covid-19, por exemplo. Isso é uma atitude que é natural, muito bem vista pela sociedade, porque ela sabe que ela tem um papel social. Isso até me emociona, cara, porque são marcas que realmente naquele momento passam a fazer um jogo e ser útil e se colocar ativamente por uma causa e por um motivo que afeta o seu negócio, sim, mas afeta a sociedade, cara. Então esse tipo de jogo maduro que eu tô falando. E obviamente a gente vai lá na outra ponta, que é a comunicação, que é a representatividade, em que a gente tem momentos, né, em Dia dos Pais, momentos de representatividade em que discussões de gêneros acontecem, em que marcas maduras estão discutindo isso, trazendo outros formatos, trazendo outras pessoas, mostrando que formatos tradicionais pré-estabelecidos, dicotomias de gêneros que são até então considerados como modelo padrão de família, por exemplo, isso tem que ser discutido, né? Então isso são marcas maduras que estão fazendo acontecer, marcas que trazem nos números, que incluem dentro dos seus postos de trabalho pessoas diversas, para que ações como essa aconteçam naturalmente, não como uma forçação. Só pode ter ações com diversidade, com respeito, porque dentro as pessoas que são colaboradoras e que decidem lá dentro o que fazer são pessoas assim, que já têm isso dentro de si e que sabem nessas horas críticas como é importante se manifestar e ter ações como essas. Então a gente vê como isso muda todo o jogo, né? Como se tem pessoas diversas dentro das empresas, vai fazer com que tudo flua de uma maneira acertada e todo o resultado seja muito bem pensado estrategicamente, para o resultado também financeiro e de imagem ser o mais benéfico possível, né, Juan? Tu arriscaria um palpite para o nosso mercado pós-pandemia? O que vocês imaginam? Eu sou pessimista em questão estrutural. Eu acho que vai ser um momento do mercado, de maneira geral, se reerguer, correr atrás do perdido, do tempo e do lucro perdido, das marcas e clientes perdidos. Mas eu sou bastante otimista em relação à tomada de decisão, à consciência, à posição em relação à sociedade. Eu acho que esse foi um momento de muitos tapas na cara de empresas, foi um momento em que profissionais maduros viram que o jogo é outro, viram e estão atentos ao clamor do mercado e da sociedade. Então acho que é um momento em que, de maneira geral, as marcas vão tentar fazer bem feito, fazer correto, contratar bem, contratar de maneira diversa, incluir e voltar na medida do possível com programas de diversidade e de inclusão, fazer com que sua comunicação seja verdadeira, cumprir com o propósito, ficar atento a isso, quando não tiver, buscar esse propósito, olhar para dentro de si, voltar a olhar um pouquinho qual a causa deles existirem, para poder com calma e de maneira acertada manifestar isso pro seu público, né? E quando tudo é commodity, o que faz diferença é o motivo de você estar fazendo algo. Então as marcas vão ter necessidade de comunicar isso porque o público pede isso. Quer saber o motivo de você estar ofertando algo e por que consumir de você e não de outro que tem um produto, um serviço igual. Então esse jogo é um jogo de adultos realmente. As marcas vão estar mais atentas para isso de maneira geral. Obviamente que sempre tem aqueles que estão ali fora do eixo, que vão sempre ficar pela beirada querendo fazer o mais do mesmo, só que esses realmente eu acho que não duram, vão ser
defenestrados, como diria Luiz Fernando Veríssimo, pela própria sociedade e escanteados, porque o público quer conversar e pode, porque a oferta é gigante, falar com marcas verdadeiras. Então é isso, cara, é estruturalmente pessimista, mas conceitualmente muito otimista. É importante falar de uma coisa, porque na verdade a gente não pode parecer insensível, e há muito essa tendência das pessoas do mercado publicitário em discutir a publicidade como se nós estivéssemos acima de uma bolha, num pertencimento de elite que exclui a sociedade de maneira geral. Então eu preciso deixar muito registrado quanto, apesar de tudo isso que a gente discutiu conceitualmente em relação ao mercado publicitário, na verdade, de maneira geral, eu tô muito assoberbado e continuo estando. Eu tive momentos de profunda depressão na pandemia, porque realmente me toca muito o número de mortes e saber que a população negra também é a mais assolada pelo número de mortes, né? A gente vive essa política que assassina as pessoas mais pobres, mais humildes, essa necropolítica, existe até o termo, né, para isso, quando realmente se acha que as pessoas menos favorecidas economicamente não têm importância social, então são as últimas a quem se recorre para se prestar ajuda, para se oferecer o atendimento correto, para se oferecer soluções sociais, para que essa pandemia não assole a vida de tantas pessoas inocentes. E nós sabemos que o nosso governo não favorece o auxílio a essas pessoas. Então é um momento em que é mais ainda necessário que iniciativas privadas tenham que chegar até essas pessoas para lhes prestar auxílio e, em contrapartida, e junto com entidades e ONGs, possam fazer com que esse número de mortos não seja ainda mais gigantesco do que já é, assolando mais uma vez, eu preciso deixar registrado, as comunidades, as pessoas menos favorecidas financeiramente. Isso é muito triste e eu acho que a gente tem que ter um olhar muito esclarecido para essas pessoas e não julgar que elas estão à margem da realidade que a gente vive, mesmo que a gente esteja discutindo mercado publicitário, mas é um mercado de consumo, um mercado capitalista. Essas pessoas fazem parte desse mercado, dessa sociedade. A gente tem que ter um olhar muito mais sensível e se importar mais com elas, assim. Acho que isso é fundamental. Tá sempre presente em todas as discussões que nós pudermos, porque senão a gente vai estar falando de uma bolha. A pandemia foi uma ruptura para as pessoas tomarem um choque de realidade. E para mim tem sido um momento de reflexão muito forte. Eu tendo a ser muito prático e pessimista de maneira geral, apesar de querer ser otimista com mensagem, com palavras e com ações, mas tenho um olhar muito crítico em relação à sociedade, de achar que já houve momentos anteriores em que a comoção, a tomada de iniciativas práticas em relação ao outro deveriam ter acontecido. Então eu vejo com o olhar muito crítico esse momento em que parece que estamos todos comovidos porque se pontua uma ação ou outra ali. Eu vejo que quem faz e sempre fez muito continua fazendo. E aí a gente pega expoentes de comunidades, pega a CUFA, pega entidades como essas, por exemplo, que sempre fizeram muito para sua comunidade e estão fazendo de maneira mais intensa. Pega entidades diversas, levando alimento, levando estrutura para as pessoas. Só que eu sou muito crítico em relação à sociedade em geral, não consigo ter esse panorama tão apurado ainda, se melhoramos como pessoas. Não sei se isso não é uma comoção nesse momento. Vamos ver o prosseguimento disso tudo, na verdade, né? Agora, falando um pouco de formato, você vê alguma mudança na forma de fazer publicidade? Se falou muito das lives, por exemplo, investimento em criadores de conteúdo, as empresas preocupadas em ensinar suas expertises. Tem algum movimento que tenha vindo para ficar, na tua opinião? Eu acho que independente do formato que vai ficar, eu acho que esses exercícios de se criar e se produzir em diferentes formatos vão deixar, na verdade, um modo de pensar diferente, que tem a ver com se descobrir possibilidades de fazer acontecer. Publicidade sempre teve muita pompa na sua entrega, sempre criou um mundo muito fakeado, sempre superestimou custos de produção, sempre encareceu a produção de muitas coisas. E o que a gente está vendo é que dá para fazer acontecer a comunicação de maneiras diversas.
obviamente dessa maneira que chega até o consumidor através de um entretenimento que envolve marca, através do branding presente em merchandising, que temos as lives como exemplo, mas também já vimos que agora vão ter que ser feitas de maneiras mais comedidas, não é um formato que deve ser colocado como um spot, um intervalo comercial, não é uma coisa que tem que ser colocada na sua lista de mídia a ser cumprida. Acho que é mais uma forma que tem muito mais a ver com a maneira de pensar, de fazer acontecer, se for relevante com a comunicação e com a sua marca e com o que você quer comunicar. Deu para perceber que existem formas de chegar a diferentes públicos que não eram tão exploradas. Aí você pega mesmo coisas internas, junto com trade, ferramentas de convenções online, em que mesmo à distância se pode apresentar produtos para o mercado, sem necessariamente criar um grande evento gigantesco num lugar caro e trazer pessoas, ter gastos com viagens, etc. É lógico que a experiência sempre vai ser a premissa de tudo na comunicação, ter uma boa experiência. E que isso não vai acabar porque se criou a live, porque se criou o tipo de comunicação online, porque a gente está num período em que as calls estão dominando e as conversas por vídeo acontecem de uma maneira que muitas vezes são benéficas e são interessantes. Eu acho que a experiência vai sempre ser o grande ponto. Isso que eu tô fazendo, é possível gerar uma experiência tão potente, tão bem feita, se for feita dessa maneira, à distância talvez, e não de uma outra forma que vai encarecer uma série de fatores somente para se criar uma pompa em relação à marca e ao acontecimento. Eu acho que o que ficou nesse momento que a gente está experimentando muitas formas são as maneiras de pensar diferente, uma maturidade em relação à estrutura e produção que tem a ver com isso. Vamos gerar uma experiência de diferentes formas, vamos sair das casinhas do tem que ser isso, tem que ser um post e 3 stories, tem que ser um anúncio e tem que ser um intervalo do Fantástico. Já tá há muito tempo a gente tem que sair disso, né? Tentar maneiras diferentes de chegar. Ser relevante. Cara, eu tenho um sonho de que a publicidade seja cada vez mais aporte, investimento em iniciativas legais e que a gente veja um conteúdo como o Negro da Semana ganhando cada vez mais espaço e com patrocínios legais e que outras iniciativas como essa possam chegar ao grande público, né, e ter o seu espaço. Desde sempre eu tenho crises com relação à publicidade, eu sempre trabalhei com publicidade desde muito novinho, que é aquele momento que tu quer mudar o mundo, né? Quantas crises existenciais eu não tive ao longo da minha trajetória profissional, assim. Espero que isso cresça agora, que é um movimento que eu acho que eu tô vendo, né, acontecer. É muito louco se pensar o quanto a gente demora a se dar conta que publicidade não é e não deve ser sobre publicidade, sempre foi sobre cultura, né? É isso que importa, é isso que as pessoas querem ver, é isso que seduz em uma ação publicitária, porque foi feita por publicitários, que está no mercado, numa estrutura publicitária, mas quando ela envolve conteúdo que ele é cultural, as pessoas querem ver o espaço, querem ver a marca, querem ver o brand acontecendo, mas a partir de uma entrega que eles traga algum componente cultural. Quando eu falo de cultura, eu não estou falando da cultura formal, não estou falando de ensinamento necessariamente. Quando eu falo de cultura, é envolvimento com fatos da sociedade, cultura pop, com algo que traga encantamento, que entretenha, que preste um serviço, que converse com necessidades básicas, físicas, mas também necessidades de alma, de rir, de me divertir, de ter algo que não pareça somente um intervalo publicitário. Quando a publicidade conversa e se insere culturalmente, ela tem importância cultural e ela conversa com as pessoas que importam. Então isso é fundamental se entender, algo que deveria ter sido entendido há muito tempo, na verdade. A publicidade até então sempre foi sobre interrupção. Interromper uma revista que você está lendo, interromper uma música que você está ouvindo no rádio, interromper um programa na televisão, sempre foi isso, sempre foi vertical, né? Tem um teórico que diz que se as pessoas falassem umas com as outras como a publicidade falava conosco, essas pessoas tomariam um soco na cara. Porque sempre foi uma coisa vertical, beba isso, tome isso, você merece isso. Sempre foi essa coisa impositiva, com o verbo no imperativo. E a publicidade não é isso, tem que ser conversação. Tem que entrar no meio da conversa e do conteúdo sem interromper,
mas pelo contrário, te oferecendo algo. Quantas práticas a gente não vê de séries que a gente vê depois que são patrocinadas por marca, que estão ali envolvidas e você nem percebe, cara. A gente vê isso agora de maneira até mais intensa e com um olhar mais atento para séries que estão sendo produzidas pela Apple, né? A Apple TV produz só séries que você naturalmente entende que um mundo, por exemplo, de jornalistas sofisticados de Nova York, é natural que todos estejam com um iPhone, com um MacBook ali em cena, e você se esquece que aquilo ali é um merchan, né, da marca que está produzindo aquela série e colocando seu produto ali dentro. E é sobre isso, tô me oferecendo um produto tão bom que eu não entendi e fez sentido, não me incomodou. Então quando isso acontece, é que a coisa funciona, né? Não é aquela coisa de novela, dos personagens estão ali conversando e do nada o cara diz: peraí que eu vou sacar o meu dinheiro no banco X. Aí ele se vira e tem a fachada do banco gigante lá. Não é isso, né, cara? Merchan é outra coisa, não é nem merchan. Essa palavra horrível, né? Vamos falar de inclusão, de envolvimento, de marca em conteúdo de uma maneira... De viabilizar projetos legais, cara. De dar voz para pessoas legais, né? Exatamente, cara. Isso aí encanta, isso gera um retorno pra marca que é gigante. O pessoal que me consome fica feliz quando vê que uma marca tá apoiando o Nego da Semana e meu conteúdo, me ajudando a crescer, porque são pessoas que estão comigo desde eu comecei engatinhando, e quando eles veem que a coisa cresceu, que chegou uma marca que vai fazer com que eu produza mais e ofereça mais, e que não tá mudando o meu discurso, as pessoas ficam contentes em relação àquela marca ali. Então, é esse que é o jogo. É conversar com as comunidades de maneira acertada, de maneira correta, cara. Esse é o jogo, tá ligado? Não tem muito mais que falar além disso. Quando aparece alguma coisa na tua timeline ali, tu vê que é publicidade, tu passa batido, entendeu? E quando é um conteúdo que tem um engajamento, que tu para pra assistir e depois tu vê que tem uma marca assinando aquilo, é outra história, saca? As pessoas ficam de bode quando estão ali, não quero que apareça comercial na minha timeline. Então é uma mudança muito, muito grande e eu espero que de fato aumente esse olhar para projetos relevantes e para pessoas que merecem esse espaço, né? Que merecem esse aporte, né? Esse crédito. Eu espero também, cara, e torço por isso. Uma baita conversa, curti demais. Foi muito legal, cara, muito obrigado. Eu tava muito ansioso, cara, pra conversar contigo, pra saber o que tava acontecendo no mercado publicitário. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu gostei demais desse papo com a Lê. Vou deixar aqui mais uma vez o meu pedido, se você ainda não nos segue, para seguir, curtir aqui esse vídeo, clicar no sininho e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!